Durante o último meio século, um antigo exército de guerreiros vem conquistando o mundo silenciosamente. Onde quer que pequenos batalhões dos famosos guerreiros de terracota da China sejam exibidos, eles conquistam uma nova legião de fãs. Por séculos, eles permaneceram de guarda, observando, aguardando até serem descobertos da maneira mais inesperada. O exército de terracota permaneceu enterrado por mais de 2000 anos. Mas, em 2025, a inteligência artificial, IA, provou ser uma ferramenta ainda mais poderosa do que o esperado. Uma varredura de IA revelou segredos da dinastia Qin que ninguém imaginava. E o que ela descobriu abalou tudo o que pensávamos saber sobre a antiga cidade da China. E se o exército de terracota não fosse apenas simbólico? O exército de terracota em Xi'an é incrível em sua escala, complexidade e importância histórica. Mais de 8.000 guerreiros já foram desenterrados. Mas o que poderia ter sido descoberto para atrair tanta atenção do público? O exército de terracota é uma coleção gigantesca de milhares de modelos de argila em tamanho real de soldados, cavalos e carruagens. Construídos e enterrados ao redor do grande mausoléu de Shi Huangdi, o primeiro imperador da China e fundador da dinastia Qin. Localizado perto de Lisan, na província de Shan, região central da China, o exército de terracota é uma das maravilhas do mundo há mais de meio século. Esses guerreiros de madeira, em tamanho real, foram posicionados estrategicamente ao redor do mausoléu, levando muitos a acreditar que seu propósito é servir como guardiões do túmulo, ou para servir seu governante na vida após a morte. Essa teoria pode não ser exatamente absurda, já que o imperador Xiangdi, durante seu reinado, almejava desesperadamente a imortalidade. Em sua busca pela imortalidade, ele consumiu diversas substâncias, como mercúrio, e chegou a enviar pessoas em busca da chave para o seu segredo, mas elas nunca retornaram. Assim, Xiangdi decidiu que, se não viveria para sempre na Terra, pelo menos se prepararia para governar também o além. E para isso, ele precisava de um exército que o acompanhasse desta vida para uma próxima, a vida após a morte. O primeiro imperador da China, Shi Huangdi, também conhecido como Shu Huangdi, foi o rei do estado de Qin, que unificou a China em 221 a Shi Huangdi, significa primeiro imperador, e se refere ao seu título, não a um nome próprio. Ele também fundou a dinastia Qin, que deu nome à China. Governou como o primeiro imperador da China até sua morte em 210 a.C. Embora seu reinado tenha sido curto, foi bastante movimentado. Muitos de seus atos foram infames o suficiente para lhe conferir uma reputação duradoura como um imperador sedento de poder. Shi Huangdi é creditado com a construção da Grande Muralha da China, mas sua era também foi marcada pela queima de livros. Milhares de obras literárias e filosóficas foram destruídas, especialmente aquelas que não apoiavam seu reinado. O imperador era particularmente obcecado em adquirir a imortalidade. Assim, além de construir para si um magnífico palácio, ele estava sempre em busca da imortalidade. Sem dúvida, essa busca foi ainda mais motivada por sua sobrevivência a 3 tentativas de assassinato durante a vida. E aos cientistas foi incumbida a tarefa de descobrir elixires que prolongassem a vida. Até mesmo jovens emissários foram enviados através do Mar Oriental em busca da lendária Pengli, a Terra dos Imortais. Após fracassarem todas as suas tentativas de prolongar sua vida artificialmente, Shi Huangdi recorreu à antiga estratégia dos governantes autocráticos e mandou construir um enorme mausoléu. Na verdade, todo o projeto gigantesco teve início nos primeiros anos de seu reinado, pois exigia uma quantidade prodigiosa de trabalho para ser concluído. Um distrito administrativo foi estabelecido no local, com 30.000 famílias realocadas à força para lá e incumbidas da tarefa de construir o maior túmulo já visto na história da China ou de qualquer outro povo. Por fim, quando Huangdi percebeu que o tempo estava se esgotando, centenas de milhares de trabalhadores forçados foram enviados para concluir o projeto. De uma forma ou de outra, Shi Huang seria lembrado muito depois de seu reinado, e o exército de terracota parece ter alcançado esse objetivo.
O sítio arqueológico foi descoberto em 1974. Milhares de guerreiros em tamanho real, congelados em formação, guardam o túmulo do primeiro imperador da China. Seus rostos exibem expressões assustadoramente realistas. Será que o imperador Qin Shi Huang teria enterrado mais do que soldados sob a terra? Seria possível que alguns dos guerreiros tivessem sido modelados a partir de pessoas reais ou cadáveres reais? A descoberta, um exército fantasma. O primeiro conjunto de guerreiros de terracota e pontas de flecha de bronze escondidos foi descoberto por um homem chamado Yang Jifa e seus 5 irmãos, juntamente com Wang Puji, enquanto cavavam um poço em março de 1974 em Xiang, uma vila do condado de Linong. Foi uma descoberta inesperada. Ninguém poderia prever que encontrariam um exército inteiro sob a pequena vila. A uma profundidade de cerca de 2 metros, os irmãos encontraram terra endurecida, depois barro vermelho, fragmentos de terracota, pontas de flecha de bronze e tijolos de terracota. A princípio, nada parecia fora do comum. Yang Jifa jogou os fragmentos de terracota em um canto do campo e recolheu as pontas de flecha para vendê-las a uma agência comercial, enquanto alguns outros moradores da vila levaram os tijolos de terracota para fazer travesseiros. Um gerente responsável pelas obras hidráulicas, Feng Shumao, viu os objetos encontrados e sugeriu aos moradores que os vendessem ao centro cultural do distrito. Após a venda, Yang Jifa recebeu 10 yuans por 2 carrinhos de fragmentos do que se tornariam os mais famosos guerreiros de terracota do mundo. Xiao Kongmin, então responsável pelo centro cultural, foi até a vila e comprou tudo o que os moradores haviam descoberto, além de recomprar as pontas de flecha vendidas à agência comercial. Para ele, havia mais por trás dessas peças de artefatos antigos, e era preciso explorá-las. Pesquisas científicas e escavações locais revelaram a presença de muitas substâncias metálicas no palácio subterrâneo, que também possuía um bom sistema de drenagem. Quanto à profundidade do palácio subterrâneo, há muita controvérsia nos círculos acadêmicos, com opiniões variando de 20 a 50 metros. Em pouco tempo, o que antes era considerado uma pequena descoberta começou a atrair mais atenção. Em maio de 1974, uma equipe de arqueólogos de Shani foi ao local da descoberta para realizar as primeiras escavações do que mais tarde seria designado Poço 1. Em maio de 1976, um segundo poço foi descoberto por meio de perfuração. E em julho, o Poço 3 foi descoberto. As escavações ocorreram em uma área de 20.000 metros quadrados e revelaram cerca de 7.000 estátuas de guerreiros e cavalos de terracota, incluindo 100 carros de guerra de madeira e inúmeras armas. Grandes estruturas foram erguidas para proteger os poços. A primeira foi concluída em 1979. Em 2008, cerca de 600 fossas haviam sido descobertas, algumas delas localizadas a poucos quilômetros do túmulo do imperador Qin Shi Huang. Essas figuras realistas do exército oferecem uma visão única da guerra na China antiga. De armas e armaduras a mecanismos de carros de guerra e estruturas de comando, Shi Huangdi almejava a imortalidade. E no fim, seu exército de terracota com mais de 7.000 guerreiros, 600 cavalos e 100 carros de guerra lhe proporcionou exatamente isso, pelo menos na história. Hoje, o local do mausoléu é Patrimônio Mundial da Unesco, mesmo que a tumba interna em si ainda não tenha sido escavada. Que segredos se escondem na câmara selada, onde nenhum ser humano jamais entrou? E por que a IA a detectou? Que a IA? Matéria orgânica em um túmulo que deveria estar sem vida? O túmulo proibido. O mausoléu de Qin Xiang é o complexo funerário construído para Qin Xiang, o primeiro imperador da dinastia Qin chinesa. Localizado no atual distrito de Linong, o túmulo foi construído ao longo de 38 anos, de 246 a 28 a.C., e está situado sob um monte funerário de 76 metros de altura com formato de pirâmide truncada. Este mausoléu é tão gigantesco que sua planta foi modelada para replicar a de Xianyang, a capital da dinastia Qin, que era dividida em cidade interna e externa.
Dentro deste famoso túmulo histórico, encontra-se uma câmara que abriga o sarcófago, bem como artefatos funerários, sendo este o núcleo do complexo arquitetônico do mausoléu. Embora o túmulo em si ainda não tenha sido escavado, explorações arqueológicas estão em andamento em vários locais do sítio funerário ao redor do túmulo. Essas escavações revelaram o exército de terracota enterrado a leste do Monte Tumular. O exército de terracota servia como guarnição do mausoléu e ainda não foi completamente escavado. Parece que o plano de Xu Huang está realmente funcionando. Mesmo após a morte, seus soldados protegeram seus restos mortais. Este complexo funerário de Qin Shi Huang é, na verdade, uma pequena parte do império e palácio do imperador, com o Monte Tumular no centro. Consiste em duas muralhas, uma interna e outra externa, que circundam o Monte Tumular, e diversas covas contendo figuras e artefatos foram encontradas dentro e fora das muralhas. A oeste, dentro da muralha interna, foram encontrados carros e cavalos de bronze. No interior da muralha, também foram encontradas figuras de terracota, representando cortesãos e burocratas que serviam ao imperador. Fora da muralha interna, mas dentro da muralha externa, foram encontradas covas com figuras de terracota de artistas e homens fortes, bem como uma cova contendo uma armadura de pedra. Ao norte da muralha externa, foi encontrado o Parque Imperial com garças, cisnes e patos de bronze, além de grupos de músicos. Fora das muralhas externas, também foram encontradas cavalariças imperiais, onde cavalos de verdade eram enterrados com figuras de terracota, de tratadores ajoelhados ao lado deles. E é aqui que a história começa a ficar interessante. A oeste, foram encontradas valas comuns para os trabalhadores forçados a construir o mausoléu. O que deveria ser um cemitério puramente de madeira, acabou abrigando também uma vala comum dos trabalhadores que, de fato, construíram o túmulo. Segundo algumas fontes, o imperador temia que os trabalhadores que ajudaram a construir o túmulo e instalaram as armadilhas em seu interior pudessem, um dia, revelar informações sobre a planta do túmulo e os segredos que ali se encontravam. Assim, ele ordenou que a tumba fosse fechada sobre eles, enterrando-os vivos. O próprio Monte Tumular permanece, em grande parte, intacto, mas diversas técnicas foram utilizadas para explorar o local. O palácio subterrâneo foi localizado no centro da tumba, e levantamentos arqueológicos e estudos de anomalias magnéticas indicam não apenas a existência de uma muralha perimetral de 4 metros de altura, medindo 460 metros de norte a sul e 390 metros de leste a oeste, mas também que ela é feita de tijolos e serve como muralha do palácio subterrâneo. O imperador parece ter construído para si uma fortaleza. Passagens inclinadas levam às 4 muralhas, e a passagem oeste da tumba está ligada a um fosso onde foram encontrados os carros e cavalos de bronze. A câmara tumular em si tem 80 metros de comprimento, de leste a oeste, 50 metros de norte a sul e cerca de 15 metros de altura. Ninguém, porém, sabe exatamente a que profundidade o palácio se encontra. E há muitas divergências na comunidade acadêmica sobre esse assunto. No entanto, algumas estimativas variam de 20 a 50 em. De acordo com pesquisas científicas e escavações parciais, uma quantidade significativa de metal também está presente no interior do palácio subterrâneo, que possui um excelente sistema de drenagem. Há relatos que indicam que, durante a construção da tumba, os arqueólogos podem ter atingido o lençol freático, estimado a uma profundidade de 30 m. Uma barragem subterrânea e um sistema de drenagem também foram descobertos. Isso explica por que o túmulo não foi inundado pela água subterrânea. Tal fato demonstra um alto nível de conhecimento técnico para a época em que foi construído. Foram detectados altos níveis de mercúrio na área do túmulo, o que corrobora o relato do historiador chinês Sima Xian, de que o mercúrio era usado para simular cursos d'água e mares no mosteiro do primeiro imperador Qin. No entanto, alguns estudiosos acreditam que, se o palácio subterrâneo for escavado, o mercúrio se volatilizará rapidamente. Eles também encontraram a cabeça dos guerreiros visados, e a equipe arqueológica chegou à área e começou a escavar. Um estudo preliminar sobre o mercúrio enterrado no mausoléu do primeiro imperador Qin, publicado em um artigo na revista Archaeology, volume 7, afirma que, durante a medição do teor de mercúrio no solo,
um ponto atingiu 1.440 partes por bilhão. Os outros 53 pontos apresentaram um teor médio de cerca de 205 partes por bilhão. Há também a alegação de que o teor de mercúrio é, na verdade, resultado da poluição industrial local. Os anais do condado de Linong relatam que, entre 1978 e 1980, de acordo com uma investigação geral sobre trabalhadores expostos a benzeno, mercúrio e chumbo, mais de 1.000 pessoas foram consideradas intoxicadas. Em dezembro de 2012, foi anunciado que os restos de um palácio imperial de grandes dimensões haviam sido encontrados no local. Com base em suas fundações, estimou-se que o palácio, em estilo pátio, tivesse 690 mm de comprimento e 250 mm de largura, cobrindo uma área de 170.000 m², o que corresponde a quase um quarto do tamanho da Cidade Proibida, o Palácio Imperial de Pequim. O palácio subterrâneo incluía 18 casas com pátio e um edifício principal com vista para as casas. Os arqueólogos estão escavando as fundações desde 2010. Desde então, encontraram muros, portões, estradas de pedra, fragmentos de cerâmica e alguns tijolos. Mas ainda não terminaram. O que mudou tudo foi o uso da inteligência artificial. A varredura que transformou tudo. Com pesquisas arqueológicas recentes, cientistas têm empregado novas tecnologias no estudo do famoso Exército de Terracota da China. Isso inclui o uso de inteligência artificial moderna. Durante a escavação dos guerreiros de terracota, arqueólogos encontraram algumas relíquias danificadas e agora especialistas estão tentando descobrir o que pode ter acontecido com elas. Essas análises arqueológicas revelaram o que se acredita ser uma rara estátua em tamanho real de um oficial militar de alta patente. Não se trata de um guerreiro qualquer encontrado anteriormente. A estatueta ricamente ornamentada descoberta é apenas a 10ª de seu tipo entre as milhares de estátuas de terracota encontradas no sítio arqueológico até o momento. Segundo Xuen, Janice Lee, arqueóloga da Universidade de Oxford e anteriormente arqueóloga sênior do Museu do Sítio Arqueológico do Imperador Qin Shi Huang, afirmou que os adornos dos oficiais de alta patente indicam o quão especiais eles eram. O estilo e a cor dos adornos refletiam o gosto estético e os símbolos de status social da época. A figura foi descoberta junto com os restos de 2 carruagens, 3 cavalos de barro e 2 outras estatuetas. Isso ofereceu uma nova perspectiva sobre a estrutura organizacional do antigo exército naquele período. A figura de terracota não era como qualquer outra já desenterrada. Era um comandante. E não era apenas a aura que a fazia parecer e ser diferente. Acredita-se que esta figura represente uma formação da guarda militar. As outras 2 estatuetas descobertas próximas a ela eram de oficiais de alta patente, enquanto outras 5 figuras de terracota vestiam armaduras da época. Notavelmente, esta nova descoberta é uma das 10 figuras de comandantes encontradas entre os milhares de guerreiros de terracota escavados até hoje. Jusi Hong, chefe do projeto de escavação, afirmou: com base em sua localização, acreditamos que esta figura provavelmente representava o comandante militar de mais alta patente desta unidade. A estatueta de general, como essas figuras de alta patente eram conhecidas naquele período, distingue-se por seu intrincado adorno de cabeça, armadura ornamentada com padrões e nós de fita, e uma postura característica com as mãos unidas à frente do abdômen. A descoberta também incluiu restos de carros de guerra e cavalos, que, segundo especialistas, são consistentes com as formações militares daquele período. Desde a retomada das escavações formais, este mausoléu revelou uma variedade de formações, incluindo cavalaria, besteiros e unidades mistas. O padrão de dragão, na couraça do general, correspondia a desenhos vistos em tambores de bronze de Lingnan, uma região muito ao sul da capital Qing. Isso confirmou que a influência cultural do imperador se estendia mais longe do que havíamos presumido. Mas o que realmente surpreendeu os pesquisadores e se destacou nos dados foi a expressão facial do general. Normalmente não é possível ler expressões em objetos inanimados, mas não nesta figura. Uma sobrancelha era mais arqueada que a outra e uma bochecha era ligeiramente mais cheia. Essas poderiam parecer pequenas imperfeições, mas não eram.
Na verdade, era perfeito. Uma réplica perfeita de um físico romano. Isso deu crédito à teoria de que os artesãos da dinastia Qing usavam pessoas reais como modelos para as figuras de alto escalão e padronizavam apenas as de escalões inferiores. Você sabe o que isso significa? Essas não eram apenas estátuas. Eram retratos. O pigmento contava outra história. O imperador parecia ter sido capaz de conceder a imortalidade não apenas a si mesmo, mas também aos seus aliados mais próximos. Sabendo que a arte vive para sempre, ele deu vida a essas figuras sem alma, aprisionando nelas uma pequena essência da pessoa real, um legado além da morte. Revelações como essa mostram que este não era um túmulo comum. Era um império inteiro de mortos e imortais, com segredos escondidos em cada camada de tijolos. Enquanto isso, muitos outros desses soldados de terracota jazem sob a terra, observando, aguardando e protegendo seu imperador mesmo após a morte. Todos os dias, turistas passam por eles, admirados. E, no entanto, a parte mais importante de tudo, a própria câmara funerária, permanece intocada. Ninguém sabe o que se encontra lá dentro, nem se o imperador conseguiu, de fato, alcançar a imortalidade. Talvez uma réplica de madeira dele esteja ali. Ou talvez não. Será que essa descoberta pode reescrever tudo o que sabemos sobre guerras antigas, rituais funerários e poder? E o mais arrepiante de tudo, o exército de terracota foi construído para proteger algo ou para aprisioná-lo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Se você gostou deste vídeo, clique no próximo na sua tela.